Supremo Tribunal Federal forma a maioria de votos para condenar mais 5 réus pelos atos golpistas de janeiro. Reforma tributária avança no Senado após concessões. 30 emendas foram apresentadas por parlamentares. Aprovada a Lei Orgânica de Policiais Militares e Bombeiros, com regras para participação política, ouvidoria e comando das corporações. Calor que não acaba mais. Planeta Terra registra o mês de outubro mais quente da história. O Brasil News da Rede Brasil de televisão está começando. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar mais 5 réus acusados de participar dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, nas sedes dos 3 poderes em Brasília. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para condenar mais 5 réus acusados de executarem os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Todos foram presos dentro do Palácio do Planalto. O julgamento ocorre no plenário virtual, quando os ministros inserem seus votos no sistema eletrônico e não há debates. Os casos são analisados de forma individual. O relator das ações, ministro Alexandre de Moraes, defendeu penas de 14 a 17 anos de prisão, além de multa de R$ 44 mil e indenização de R$ 30 milhões por danos morais coletivos, a ser paga em conjunto com demais condenados. Os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia e Luiz Fux seguiram a proposta do relator. Ainda não há maioria para estabelecer o tempo de prisão dos condenados. Isso porque os ministros Cristiano Zanin e Edson Fachin divergiram das penas propostas por Alexandre de Moraes. Os réus foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, golpe de Estado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar a cantora gospel Fernanda Oliver, presa por participação nos atos de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória à cantora gospel bolsonarista Fernanda Rodrigues de Oliveira, conhecida como Fernanda Oliver, presa em agosto em Goiânia. Ela ficou conhecida como a musa dos ataques golpistas e participou do acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. A suspeita é de que ela participou e incentivou os ataques do dia 8 de janeiro. Segundo a sua advogada, Rayane Domingues, Fernanda já está em casa com sua família. A liberdade provisória foi concedida com a imposição de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de se ausentar do país e de utilização de redes sociais. Fernanda foi presa na 14ª fase da Operação Lesa Pátria, que mira golpistas que incitaram e participaram dos ataques do dia 8 de janeiro. E a reforma tributária avançou no Senado após novas concessões feitas pelo relator Eduardo Braga, que acatou mais de 30 emendas apresentadas pelos parlamentares. As sugestões aumentam o número de setores com tratamento diferenciado. Mas, mesmo assim, para o comentarista Ney Gonçalves Dias, o saldo é positivo. Vamos acompanhar. É isso aí. A reforma tributária avança no Senado com novas concessões. O Norte e o Nordeste foram atendidos. O texto, evidentemente, agora vai ao plenário. E também foram atendidos o futebol, taxistas e conta de gás. O negócio é o seguinte, no Senado foram apresentadas 700 emendas, 700. Depois caiu para 32, na última hora teve gente que acrescentou mais uma coisinha aqui, uma coisinha lá. Como é que isso vai para a Câmara agora? A Câmara vai reagir como? Ela vai aprovar? Ela não vai aprovar o que o Senado fez? O presidente Lira disse o seguinte, que a tendência é dividir o projeto em 2 partes. Aquela parte que é o arcabouço, que é a base, que é o pilar da reforma tributária, é aprovada agora pelo
para a Câmara dos Deputados. As mudanças, as concessões feitas pelo Senado, fica para uma segunda etapa. Aí a gente aprova, neste ano de 2023, o arcabouço da reforma fiscal tributária, a base da reforma tributária. E conseguimos fazer isso agora em 2023. Ora, foi aos trancos e barrancos, mas foi. E o Senado aprovou o projeto que institui a Lei Orgânica das Polícias Militares e do Corpo de Bombeiros. O texto organiza e unifica, em nível nacional, as regras aplicadas para essas categorias. O Senado aprovou o projeto que institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros dos Estados, Distrito Federal e dos Territórios. A matéria teve como relator o senador Fabiano Contarato e segue agora para a sanção da Presidência da República. A lei assegura que o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar têm caráter estadual e são subordinados ao governador de cada unidade federativa. Entre as novas normas estão a proibição de divulgar imagens de pessoas sob a custódia da polícia sem autorização judicial. A proposta garante aos profissionais dessas corporações o uso privativo de uniformes e distintivos, direito à prisão provisória em unidade militar, assistência jurídica, porte de arma, além de assistência médica e psicológica. No entanto, será exigido nível superior para cargos de comando, chefia, direção e administração superior. Além disso, os oficiais não poderão se filiar a partidos políticos e nem divulgar opiniões. De acordo com o relator da proposta, senador Fabiano Contarato, os policiais precisam ser vistos como garantidor de direitos. Hoje está nascendo oficialmente a instituição policial militar e bombeiros com uma lei que faz jus a essa instituição. Por vezes, a própria sociedade criminalizar as instituições de segurança pública, né? O policial, seja ele civil, senadora Damares, seja ele militar ou federal, ele tem que ser visto como garantidor de direitos e não como violador de direitos. Então, não confunda o policial como violador de direitos. Em outubro, o Senado também aprovou a Lei Orgânica da Polícia Civil, estabelecendo, entre outros pontos, a aposentadoria integral para os agentes. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, durante um almoço com o grupo de líderes empresariais, o LIDE, afirmou que é necessário endurecer a legislação brasileira para que os criminosos realmente paguem pelos seus atos, além de falar do crescimento econômico do Estado e do decreto de garantia da lei e da ordem, estabelecido pelo governo federal. Castro iniciou seu discurso destacando o crescimento econômico do Estado. Ele pontuou que 20% de toda a arrecadação federal, ou seja, cerca de 460 bilhões de reais, são do Rio de Janeiro, pela produção de petróleo e gás, além de ser líder no turismo brasileiro. O tema segurança pública foi o assunto mais pautado nas discussões. Ele criticou a tratativa judiciária e legislativa na prisão de bandidos. O governador também pontuou que parte da sociedade vê o traficante como alguém que não teve oportunidades e afirmou que isso precisa mudar. Castro ainda ressaltou qual seria a melhor ação para melhorar a legislação brasileira, destacando que endurecer as medidas penais seria um caminho. Enquanto essa fila for uma fila positiva, boa, ou seja, ele comete um crime, fica lá dois aninhos preso e volta. Vale a pena estar ali. Enquanto a gente não endurecer essas penas, quando eu falo em endurecer pena, eu não estou falando em aumento de pena, eu estou falando em diminuir a progressão dela. Foi assim que Nova York fez. Vários locais que venceram esse desafio, ou que pelo menos amenizaram demais esse desafio, eles endureceram as penas. Que hoje a gente muda a legislação. Se a gente não endurecer essas penas, infelizmente, a legislação está fazendo
com que esse crime compense. Em meio a uma crise na segurança pública do Rio de Janeiro, com a edição de um decreto de garantia da Lei da Ordem, GLO, em portos e aeroportos, o governador afirmou que a segurança em Copacabana, na zona sul do Rio, é similar à segurança de Londres. Ele disse que os números do Rio de Janeiro de segurança pública são os melhores dos últimos 10 anos. Sobre a GLO, Castro disse que a ideia é fazer com que o Exército, a Marinha, a Força Nacional, a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal apenas auxiliem para que diminua a escalada de crimes na região. O governador também ressaltou como têm sido as articulações entre o governo federal e estadual em relação à GLO. Na continuidade do nosso diálogo, a gente chegou a essa ideia de pedir o auxílio das Forças Armadas para as áreas federais. É importante dizer isso, porque a gente não sente a necessidade, nem o governo do Estado e nem o governo federal, da União fazer o papel do Estado. E a seguir, outubro de 2023 foi o mais quente já registrado na história do planeta. E a guerra sem fim no Oriente Médio. O grupo dos países mais ricos do mundo pede pausa humanitária, mas evita falar em cessar fogo. O Brasil News volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.